Um dos, digamos que, dos modelos, né, utilizados para a criação do que é a PNL hoje foi um médico que era hipnoterapeuta, né, Milton Erickson. Então, John Grinder, Richard Bandler criaram o que a gente conhece como PNL hoje. Depois, John Grinder se separa de Richard Bandler e cria o que é o novo código da PNL na década de 80. Inclusive, eu sou trainer, né, licenciado. Eu fiz o treinamento, os cursos de formação, junto com o John Grinder. Né? Então é uma linha um pouco diferente da PNL que normalmente o pessoal tem acesso aqui no Brasil, e a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Mas basicamente eu gosto de dizer que a PNL é como se fosse o manual do comportamento humano. E para a gente entender o comportamento humano, a gente precisa entender que todo comportamento, sem exceção, todo comportamento ele tem algum tipo, uma base emocional. Tá? Então, os nossos estados emocionais afetam os nossos comportamentos. Então, é um exemplo. Puxa, eu sei dirigir, o Vascão sabe dirigir, mas, por exemplo, Vasco, quando você está nervoso ou quando você está ansioso, você vai dirigir de uma forma diferente, você muitas vezes nem percebe isso. Ou quando você está muito tranquilo, né, você está muito calmo, você também dirige automaticamente você dirige de forma diferente. E aí, trazendo para o mundo do trade, a gente sabe aí o quanto, né, o fator emocional afeta a tomada de decisão dos traders, e muitas vezes os traders estão, fica aí o primeiro aprendizado, né, tentando controlar as suas emoções, sendo que a gente não controla as nossas emoções, a gente só está reagindo ao que acontece ao nosso redor, né. Então, de uma forma muito simples, PNL é a estrutura do comportamento humano, como nós reagimos ao que acontece ao nosso redor com base nas nossas emoções. E tudo isso foi codificado através de processos, de procedimentos, de um método que qualquer pessoa pode utilizar. Então isso que é o legal da PNL, foi genial. Os criadores da PNL perceberam que, puxa, aquele hipnoterapeuta que conseguia resolver um problema, né, um trauma emocional de forma muito rápida e simples, quando replicado, então a forma como esse médico atende, quando replicado por qualquer pessoa, conseguia surtir um efeito tão eficiente quanto. Né? Então essa é a estrutura de como a PNL foi criada. E qual que é a diferença do cara basicamente procurar o Nelson Lee ou procurar um psicólogo qualquer? Legal. Olha só, muitas pessoas dizem que mas a PNL não tem comprovação científica. E de fato, a função da PNL, inclusive dos criadores, né, tive a oportunidade de acompanhar o trabalho de John Grinder, tem em mente que a função da PNL não é se provar cientificamente, até porque muito do que se prova cientificamente não necessariamente é eficiente. E até mesmo, né, os estudos científicos são realizados por amostragem. Né? Então a gente pega uma amostragem, cria ali uma estatística, diz, X%, por exemplo, dos ratinhos que tiveram acesso a tal medicamento tiveram uma melhora, mas, né, é por amostragem. Então a PNL tem uma função que é resolver principalmente gatilhos emocionais, traumas emocionais de uma forma eficaz. Então, por exemplo, se eu tenho uma fobia, né, eu tenho uma fobia que é um estado de medo, né, de muito intenso, e eu quero lidar com isso, você pode ir para terapia, e a terapia, a psicologia, que daí assim, a psicologia tem uma base acadêmica, uma formação acadêmica de 5 anos, aquela coisa. E o processo e existem diversas linhas diferentes dentro da própria psicologia, né? Então é um processo de acompanhamento terapêutico que pode levar anos, até porque a psique humana é algo que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue de fato dizer assim, o que é mente, o que é inconsciente. Tudo isso seria como se fosse uma grande metáfora. Né? A neurociência, assim, a neurociência explica ali que você tem um estímulo, que tem um tipo de componente químico, que existem reações elétricas, tudo bem. Você consegue até explicar o que acontece, mas de fato a gente não consegue tangibilizar isso. Né? Então a PNL vem numa linha de dizer assim, cara, a gente resolve problemas. Então, acho que você já até participou de um treinamento, né, de PNL meu. Dois. Ah, legal, você foi para um vivencial e uma formação, né, de PNL, que é um final de semana. Tal. Exatamente. Então, eu não lembro o que nós tivemos de exemplo lá no teu treinamento, mas
é muito, assim, existe uma técnica para curar uma fobia, um trauma. Sim. E aí é uma coisa muito rápida, acho que 30, 40 minutos a gente consegue lidar com aquilo. Ótimo. A gente faz o quê? A gente faz uma eliminação dos gatilhos inconscientes que te geram aquela fobia. Agora, tem gente que prefere seguir, por exemplo, para quem tem um perfil mais racional, que precisa entender o porquê acontece aquilo e tal, aí muitas vezes eu digo, cara, vai buscar uma terapia. Né? Porque existem perfis diferentes, né? Então, assim, o que é melhor, o que é pior? Não tem melhor e às pior, vezes existe o que funciona para você. Tem até problemas diferentes, né? Um que você quer resolver rápido e o outro você quer entender, sei lá, talvez. Cara, é uma coisa da essência humana, né? Aquela famosa pergunta, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Aquelas perguntas que muitas vezes você pode levar até para o campo filosófico. Então depende muito do perfil. Tem gente que realmente vai querer ter aquela questão assim do, entre aspas, bem grande, tá? Não vou dizer que a psicologia é só um desabafo, mas tem muitas pessoas que procuram um psicólogo só para desabafar, para botar para fora, porque em casa não tem com quem conversar. E esse botar para fora também é um processo terapêutico, né? Só que é um processo terapêutico que leva um pouco mais de tempo, né? Para surtir efeitos, e talvez não surta os efeitos como você gostaria. E na PNL, como eu te falei, cara, existem técnicas, a gente resolve uma fobia, um gatilho, por exemplo, de crise de ansiedade de uma forma muito rápida e sem necessariamente ficar aqui tentando entender ou discutir de onde vem para onde vai. Tá. Ô bicho, uma pergunta que eu acho que eu não te fiz isso da última vez. Você escolheu se especializar mais em traders dentro do mercado financeiro ou simplesmente acabou acontecendo porque você pegou um cliente trader, de repente você tinha 2, de repente você tinha 10, tinha 20, de repente você olhou e falou assim, parece que eu tô atendendo mais trader, né? Foi uma escolha sua ou foi algo que aconteceu? Putz, caras, é um misto, assim, porque o que aconteceu é que quando eu fui atrás da PNL, antes de ir atrás da PNL, eu nem sabia que isso existia, eu fui para o mercado financeiro fazer day trade. Então, quando eu fui para o mercado financeiro fazer day trade, e aí eu tive o azar de ter sorte, de começar ganhando dinheiro, aquela história que se repete, é o ciclo que se repete, né? E aí, aquele negócio, começar a ganhar dinheiro, e aí começar a me alavancar cada vez mais, sem ter a mínima ideia do que eu estava fazendo. Eu lembro até hoje, assim, que chegou em um dado momento, cara, depois de um bom tempo, de alguns meses, eu cheguei pro meu mentor na época e fiz a seguinte pergunta, eu falei assim, cara, hoje, com 15 mil reais, como é que eu faço para gerenciar isso para não quebrar? Sim, depois de, sei lá, já uns 3 meses, 4 meses de mercado, assim. Então, coisa que é o básico. Hoje eu entendo que é o básico, mas lá atrás eu não tinha ninguém que me dissesse isso. E aí eu tive, entre aspas, o azar também de colocar meu dinheiro para um suposto mentor operar. Cara. E aí... enfim, né? Espero que você não passe por isso. Não dê seu dinheiro para ninguém operar, seja responsável pelo... Não dê seu dinheiro pro seu mentor operar. Tá. Né? Não sei se você pega dinheiro dos outros para operar. Capaz. Então, a pirâmide do Vasco. Eu pego, mas não é pra operar, não. Vou passar o Pix, vocês podem passar pra mim que eu aceito, tá? Vai perder de qualquer jeito, né? Melhor doar pro Vasco pra ir. Exatamente. Joga pra mim ali, que eu adoro. Aliás, o preço do cinema tá subindo pra caralho. Tô precisando de dinheiro, tá? Pode mandar aí, eu pego. Só não é pra operar. Então, então assim, retomando, antes da zoeira aqui, né, cara? Vocês não têm noção. Se vocês pudessem assistir os bastidores, vocês iam entender o que é zoeira de verdade. Mas fica a curiosidade pra vocês. Quem quiser comprar R$1.000. Tem o Close Friends aqui do... Close Friends do podcast. Tá, mas falando agora, voltando pra coisa séria aqui. Cara, eu comecei no trade, comecei a tomar porrada, eu coloquei um dinheiro para um cara operar, o cara pegou e obviamente torrou meu dinheiro. Meu Deus. E aí depois eu fui pesquisar e vi que esse cara tinha um histórico de passar a perna um monte de gente, eu não sabia. E aí o que acontece? Que talvez aconteça com muitos traders, você começa a colocar muito mais dinheiro que você deveria estar colocando em risco. Aí quando você vê que aquilo dá errado, você se desespera tentando recuperar o que você está perdendo. Então imagina, se já é difícil, imagina você ir para o mercado tentando recuperar uma perda maior do que você teria condições. Sim. Aí já entra o fator emocional, né?
E quando esse fator emocional começou a entrar no processo, na época o Rodrigo Cohen falou pra mim assim, cara, vai atrás de um negócio de uma PNL, me ajudou pra caramba. E aí eu fui ali, no primeiro momento, para me ajudar com o trade. E quando eu fui atrás disso para me ajudar com o trade, eu comecei a perceber que, na verdade, não tinha nada a ver com o trade. Tinha a ver com os meus medos, a minha ansiedade, a minha ganância, que depois eu entendi que não era ganância. E aí eu comecei a entender de onde vinha tudo isso. Eu comecei a me curar como pessoa. Os meus problemas que aliás, eu nem sabia que eu tinha, né? Eu não sabia que eu tinha um monte de limitações, um monte de problemas. E quando eu comecei a me curar como pessoa, é que eu comecei a perceber que, putz, na verdade, o povo que está tentando ser disciplinado e consistente no trade e tal, não consegue porque, porra, o problema nunca foi trade, mas um problema emocional nosso, né?